Amores, vamos falar do segredo hoje de ficante para namorado? Então vamos falar do segredo hoje de ficante para namorado. Você já parou para pensar porque alguns homens ficam obcecados por uma mulher enquanto outros desaparecem após uma mensagem dos encontros? O que diferencia uma mulher que ele quer ver de novo daquelas que viram só mais um nome na lista de contatos? A resposta não está no físico, no corpo, nem na roupa. Está na forma como ela faz ele se sentir. E o que faz um homem se apaixonar de verdade não é o que ele vê quando te olha, é o que ele experiencia quando está com você. No início de qualquer ficada, a química é quase sempre física. Ele te acha bonita, te deseja, sente aquela adrenalina do novo. Mas isso por si só não segura ninguém. O que prende, o que planta aquela dúvida na cabeça dele quando vocês estão longe, o que faz ele sorrir sozinho, pensando em você, é o que acontece quando vocês estão sós, conversando. E é aí que muita mulher se perde, porque ao invés de criar um espaço leve e autêntico, ela tenta vender uma versão de si mesmo que nem ela acredita, ou já chega carregada de expectativa, medindo cada palavra para ver se ele vai querer algo sério ou não. Só que homem sente. Ele pode até demorar a processar, mas ele sente quando você está sendo leve, divertida, curiosa. Ele sente também quando você está carregada de ansiedade, esperando que cada resposta dele confirme alguma coisa na sua cabeça. A conexão emocional nasce quando ele se sente livre para ser quem é, quando ele percebe que não está sendo avaliado como um projeto de namorado, mas que está sendo escutado de verdade, que pode falar das besteiras que gosta, das séries que assiste, da infância, do trabalho, sem medo de ser julgado ou analisado. E para isso acontecer, você tem que aprender uma coisa simples e poderosa. Uma boa conversa não é sobre você impressionar, é sobre fazer ele se sentir vivo, é sair daquele piloto automático de perguntas vazias e entrar na escutativa sincera, leve. Pergunta o que ele gosta de fazer no tempo livre, ao invés de só reagir como, legal. Aprofunde-se. Sério? Ele vai te perguntar. Observe o jeito dele, o rosto dele. Olhe aonde os olhos dele brilham. Cada homem tem um ponto onde ele se transforma e você só descobre isso quando para de querer conquistar e passa a sentir junto. O grande erro é achar que para ele se apaixonar você precisa falar muito de você, expor a sua história, contar tudo que já viveu, como se isso fosse garantir que ele te leve a sério. Só que o contrário é. A mulher que marca, amores, é a mulher que escuta, a mulher que provoca boas memórias, a que traz paz numa conversa casual, a que faz ele perder a noção do tempo e depois ir para casa pensando, nossa, como foi leve estar com ela. É essa leveza que vicia, que deixa ele curioso, que planta a dúvida. Será que eu estou começando a gostar dela? E, amores, antes que você pense que isso é pouco, deixa eu te contar uma coisa. Quando um homem começa a pensar em você, depois de dias corridos, quando ele começa a contar os dias para o próximo encontro, quando ele sente que com você o tempo passa diferente, é aí que o envolvimento emocional acontece. E é a partir disso que você começa a sair da categoria de ficante e entra na de inesquecível. Mas claro, né? Tudo só funciona se você souber o que fazer depois. Porque de nada adianta criar conexão se você entrega tudo de uma vez. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. E se em algum momento nesse vídeo você sentiu como se eu estivesse descrevendo exatamente o que você vive, como se eu tivesse colocado em palavras aquela sensação estranha de ele gosta de mim, mas parece que algo está faltando. Então respira fundo, meu amor, e fica comigo até o final, porque a resposta que você está procurando pode estar justamente no próximo passo que você ainda não deu. Amores, eu sei que eu assusto e eu tenho dificuldade até em relacionamento porque eu venho falando muito. Mas olha,
também se soltar quando tá com alguém, né? É você ter o controle, ter a sua mente treinada, mas não demonstrar, né, meus amores? Então, ó, deixa seu like, me segue, para que esse conteúdo chegue em mais mulheres que estão passando pelo que você está passando. Agora me diga, você já passou por isso? Né? Você já teve com alguém e não sabia se era recíproco? Se você estava se saindo bem? Claro que sim. Então, passe esse conteúdo para outras mulheres, para que elas se reconheçam e melhorem na sua vida afetiva. Né, meus amores? Então, vamos lá. Vamos falar de mais um passo, porque aqui você é compreendida, tá? Então, aqui a gente vai trocar ideia, porque aqui a gente só não aprende sobre relacionamento, a gente aprende sobre nós mesmos, como se posicionar, como se valorizar, como sair do papel de quem espera para assumir um lugar de quem escolhe. Agora sim, respira, porque o que vem a seguir pode virar completamente o jogo entre você e aquele homem. Vamos seguir? Então, amor, você já percebeu como no começo de um relacionamento a gente tem a vontade quase incontrolável de mostrar presença, de responder rápido, de aceitar todos os convites, de se adaptar à agenda dele, como se isso fosse a prova de que estamos disponíveis. E nem sempre, amores, você deve mostrar tanta disponibilidade, principalmente online. Disponível fisicamente, mas perceba para quem e a qual custo, né? Se você está conhecendo alguém, principalmente numa fase em que ele só é um ficante, é fácil se perder na ideia de que se você for acessível demais, ele vai gostar mais. Se você sempre estiver ali pronta, solícita, gentil, ele vai valorizar a sua entrega, mas o que acontece na prática é exatamente o contrário, porque um homem só valoriza o espaço que ele sente que precisa conquistar, e se você entrega tudo antes dele pedir, ele nunca vai perceber que teve algo a ser merecido. Sabe aquele vício que muita mulher tem de pegar o celular e responder na hora, mesmo que esteja ocupada? Sabe aquela urgência de manter a conversa ativa, de não deixar ele esperando como se o silêncio fosse uma ameaça? Isso tem um nome: ansiedade de validação. E isso, amor, destrói o teu poder emocional, porque enquanto você corre para garantir a presença dele, ele vai aos poucos se sentindo no controle e, o pior, entediado. Um homem não se apaixona por quem está disponível o tempo todo. Ele se apaixona por quem tem vida própria, por quem tem rotina, compromissos, prioridades. Por quem não desmarca um jantar com amigas só porque ele surgiu de última hora dizendo que estava com saudade. Porque quem tem o próprio mundo girando e deixa claro, sem precisar dizer uma só palavra, que ele vai ter que fazer parte disso, e não o contrário. Isso não é jogo, amores, isso é posicionamento emocional. É a capacidade de manter a sua essência intacta, mesmo diante do desejo de agradar. Porque agradar é fácil, o difícil e mais poderoso é se manter centrada. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa justificar por que não respondeu na hora, por que não saiu naquele dia, por que não cedeu a um convite qualquer. Você tem todo o direito de estar ocupada, de estar indisponível, de simplesmente não querer. E isso, por incrível que pareça, aumenta o seu valor e o valor da sua presença. Homem nenhum se encanta por quem vive correndo atrás, mas ele observa com atenção quando percebe que você não se dobra por qualquer coisa, que você não corre para responder uma mensagem que chegou enquanto você estava lavando a louça ou concentrada numa reunião, ou apenas vivendo. A mulher que ele quer conquistar não é a que está sempre lá, é a que ele não tem certeza se estará. É essa dúvida, esse mistério saudável que mexe com ele. A carência emocional muitas vezes se disfarça de atenção, mas no fundo é medo, medo de ser esquecida, medo de não ser suficiente, medo de perder. E por medo você começa a agir como se já
como se ele já tivesse um lugar garantido na sua vida, mesmo sem ele ter feito nada para merecer esse espaço. Você responde como se fosse namorada, abre mão de compromissos como se já houvesse exclusividade, se entrega como se ele fosse o prêmio e ele percebe e perde o interesse. Porque quando um homem sente que você está se oferecendo mais do que ele precisa buscar, ele relaxa. E quando ele relaxa cedo demais, ele não se apaixona. O homem só se envolve com profundidade quando sente que está construindo algo, quando percebe que a mulher à sua frente tem desejo próprio, ritmo próprio, vida própria, quando ele entende que precisa marcar presença de verdade se quiser estar ao seu lado e não aparecer de vez em quando e ser recebido com festa. Ser seletiva não é arrogância, é inteligência emocional. É saber que cada sim que você dá a alguém deve vir depois de muito sim que você deu para si mesma. É mostrar com atitudes e não com discursos que ele ainda não tem o privilégio de ser sua prioridade, que ele ainda está sendo observado e que você não está em busca de atenção, e sim de conexão. E se esse homem realmente estiver disposto a te conhecer de verdade, ele vai perceber isso, ele vai se movimentar, ele vai mudar o tom, ele vai te tratar com mais cuidado, com mais intenção, com mais constância, porque ele vai sentir que mesmo sem que você diga que está com você, não é algo que se ganha de graça, é algo que se constrói aos poucos, com respeito, presença e reciprocidade. Se isso tocou em algum ponto, continue comigo e me segue para mais. É isso, meus amores. Ele não tem esse lugar ainda no seu coração, deixe isso bem claro para ele. Permita o homem de te conquistar. Vamos seguir juntos nesse processo de fortalecer o seu emocional. Terá mais vídeos aqui. Um grande beijo, meus amores. Fica com Deus.